tarde, sou Crislane, sou inspetora sanitária, respondo atualmente pela gerência de inspeção e monitoramento de produtos relacionados à saúde na Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado. A gente vai conversar um pouco hoje sobre o processo de análise de rotulagem de alimentos, a convite da Verônica, da Seagro, para compartilhar um pouco da nossa experiência no processo de análise de rotulagem, que também pode ser também adotado em outros serviços de inspeção, né? Seja nas vigilâncias sanitárias do município, e no caso hoje, a gente vai tentar alinhar para que esse processo ocorra também, possa ser adotado no serviço de inspeção municipal. Então, é um pouco da nossa experiência e que também pode ser utilizado no processo de trabalho dos serviços de inspeção municipal. Está aqui comigo 2 técnicos da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado e vão se apresentar. Boa tarde, meu nome é Carla, sou inspetora sanitária, faço parte da gerência de inspeção e monitoramento também, já estou há algum tempo. Faz parte da nossa rotina a análise de rotulagem e nesse momento a gente espera poder contribuir com vocês. Boa tarde, meu nome é Fabrício, sou engenheiro de alimentos, também faço parte da gerência dos meus colegas aqui e a gente analisa bastante, faz bastante análise de rotulagem e a gente aprende juntos, né? Então, espero que hoje possamos passar para vocês o que a gente aprendeu durante esses anos. Pode começar, Crislane. Então, pode passar para o primeiro slide. Então, só conceituando o que é rotulagem, esse conceito está na RDC 259/2002, da Anvisa, e também na Instrução Normativa do MAPA. Então, basicamente, a mesma descrição. Então, rotulagem, né, toda inscrição, legenda, imagem, ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Repetiu ali a palavra gravada. Então, basicamente, qualquer informação que esteja na embalagem do alimento é considerada rotulagem. Pode passar, Verônica. Qual a importância da rotulagem? Né? Primeiro, dizer que é um direito do consumidor, nosso direito, né? Então, quem consome, quem adquire um produto, um alimento, ele tem o direito de ser informado sobre a composição, sobre a origem, sobre a natureza daquilo que ele está consumindo, daquilo que ele vai consumir, vai comer. Então, tem esse direito baseado no Código de Defesa do Consumidor, como em outras legislações. A rotulagem, ela é a identidade do produto, né? O que aquele produto é? É uma comunicação entre o produtor, quem faz, e aquele que vai consumir. Então, é ali onde que o produtor vai dizer onde que aquele produto é consumido, o que ele contém, qual é a validade, qual é o modo de consumir, de armazenar, enfim, é uma comunicação. E é uma ferramenta importante para que o consumidor ele conheça aquele produto, seja tanto da parte da composição, se eu tenho alguma necessidade específica, né? Por exemplo, um consumidor que tenha doença celíaca, por exemplo, a rotulagem é fundamental para ele saber se aquele alimento ele contém glúten ou não, se ele pode consumir ou não aquele produto. Assim como outros alertas que hoje já tem estabelecido, né? Alimentos alergênicos, lactose, e também, além dessas questões de saúde, de como ele deve consumir, por quanto tempo ele deve armazenar após aberto, enfim, traz uma série de informações que o consumidor pode utilizar e que o fornecedor, que o produtor, ele vai oferecer para o seu consumidor. O rótulo também é um instrumento de credibilidade. A gente sabe que um produto sem rótulo é um produto clandestino que não tem origem identificada. Então, ele passa uma credibilidade, uma confiança sobre o produto que o consumidor está adquirindo. E é também uma ferramenta de saúde rastrear aquele produto. Se der se numa análise
laboratorial, foi identificado algum contaminante para aquele produto, é possível rastrear aquele produto e retirá-lo do mercado, como já aconteceu várias, né, a gente já verificou notícias, né, que saiu na mídia sobre produtos com, por exemplo, resíduo de saneantes, né, que foi necessário retirar do mercado. Há uma série de outras situações, tanto no Brasil como no resto do mundo, que essa rastreabilidade é possível, né, por meio do lote, identificar o produto e retirar do mercado, preservando a saúde do consumidor. Pode passar. E o rótulo é uma forma das autoridades sanitárias atuarem na fiscalização daquele produto, né? É uma das formas também, além da inspeção sanitária, o rótulo também é uma forma de atuação. Então, quais são as principais legislações? Eu coloquei a principal que a gente utiliza, da Anvisa, quando todas as RDCs é da Anvisa, é a 259/2002, ela traz princípios gerais e itens obrigatórios. A portaria do Inmetro, que traz sobre a questão da exposição do peso líquido, como deve ser essa declaração. A RDC 359, informação nutricional, mais basicamente das porções, né, me ajudem aí, Carla e Fabrício. E a 360 da tabela caseira. Das medidas caseiras, isso. E a 360 da informação nutricional como um todo. A 54, que é a informação nutricional complementar. Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente sobre isso. Essa lei, que é do glúten, a RDC 26 de 2015, dos principais alimentos alergênicos, a RDC 135, sobre lactose. E a gente vai abordar um pouco mais aqui, que não é da nossa rotina, porque são alimentos que são fiscalizados pela vigilância sanitária, mas sim pelos órgãos da agricultura. Produtos de origem animal segue a instrução normativa do MAPA, 22/2005, e também se aplica às outras legislações da Anvisa, porque a legislação da Anvisa, ela se aplica a qualquer alimento, seja alimento de origem animal ou vegetal. Então, ela também pode ser utilizada pelos fiscais que são o Serviço de Inspeção Municipal e outras instâncias reguladoras, né, dos serviços que estão nesse complexo de serviço de inspeção estadual e federal também, para também aplicar no rótulo dos seus produtos. Pode passar. Então, a gente utiliza um checklist que é baseado nas legislações que são aplicáveis aos produtos que a gente fiscaliza. Então, basicamente, como também, eu acho que o primeiro passo para se montar um processo de análise de rotulagem no serviço de inspeção é criar um checklist, que é basicamente pegar a legislação e colocar ela em forma de uma de verificação para que se possa aí conduzir a análise. Então, deve constar ali a rotulagem geral com os itens obrigatórios, que no caso vai ser a 3259 ou a instrução normativa do MAP, as informações nutricionais, aí de tabela nutricional, as medidas caseiras, informação nutricional complementar, que é o quê? É quando eu faço alguma alegação de que aquele produto tem baixo ou alto teor de algum componente. Nutriente, gordura, carboidratos, enfim. Pesos e medidas, a gente também tem que verificar a questão como é que o Inmetro, que é ele que vai também regular isso e vai fiscalizar. Tem as legislações específicas, né, produto de origem animal, a água mineral tem algumas especificações, enfim. Dependendo daí do padrão de identidade e qualidade do produto, pode ter uma legislação específica que vai trazer um complemento. E as advertências, que são de glúten, os alimentos alergênicos e lactose. Suplemento alimentar também tem algumas alertas, alguns alimentos para atleta, né, que hoje está tudo nesse escopo do suplemento alimentar, também tem algumas advertências. E aí entra nas específicas. Então, assim, são muitas legislações, né, e ter esse checklist é importante para poder direcionar. Então, pode passar.
Então, como é que é o fluxo de análise hoje na Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado? E que é um fluxo que pode ser adotado qualquer outro órgão. Então, a empresa, né, é sempre uma demanda que a empresa que entra com essa solicitação, há um requerimento específico que vai ali constar a identificação da empresa. Essa empresa ela encaminha o requerimento, hoje a gente recebe tudo via e-mail, futuramente tudo por meio do site, fazendo que seja um processo digital, como a gente recebe de todo o estado. Então, para que aquele produtor, aquele fabricante, ele não precisa se deslocar para a vigilância sanitária em Palmas, mas ele pode encaminhar isso lá de Araguatins, um produtor possa encaminhar isso. Tudo por e-mail. Então, a gente recebe, a equipe analisa os rótulos, aplica, né, o checklist com base no tipo do produto. Muitas vezes a gente tem que recorrer, sempre atualizar esse checklist, porque também a legislação está sempre se atualizando. E após essa análise, que vai depender, o tempo vai depender muito de quantos rótulos a gente recebe, que às vezes um produtor, por exemplo, de farinha, ele tem um tipo farinha a comum e a de puba. Então, às vezes é só 2 produtos, ou de rótulo de gelo, né? Muito simples de analisar. Mas quando você vai, por exemplo, para uma análise de rotulagem de gelados comestíveis, que uma empresa tem vários produtos, aí às vezes mais de 100 produtos, né? Sabores de produto, então leva um tempo maior para se analisar. Então, se emite um parecer. A gente adota os seguintes termos, né? Em exigência, deferido ou indeferido. Em exigência é quando é necessário fazer uma correção para estar de acordo com a legislação e deverá a empresa fazer essa correção. Indeferido, muitas vezes, quando quando o produto não está enquadrado corretamente. Basicamente, às vezes, quando um produtor de polpa, por exemplo, manda para a gente não analisa de polpa porque não é de nossa competência. Então, a gente devolve indeferindo. Ou, por exemplo, enquadramento, um produto, um chá, e ele faz alegação terapêutica e é classificado como alimento. Então, a gente indefere porque ele não é alimento, ele é um medicamento. E deferido quando ele está totalmente de acordo com a legislação. Pode passar. Esse aqui é um modelo que a SEAGRO nos encaminhou de um produto que é de competência dos órgãos de agricultura fiscalizar. E a gente vai, a Carla e o Fabrício, Carla vai iniciar falando sobre se a gente fosse analisar, como é que seria, o que teria em exigência. Eu vou tentar ser o mais didática possível, vou falar bem pausadamente. Recebemos esse rótulo, fizemos a análise como se nós estivéssemos lá na vigilância, e nós verificamos uma série de inconformidades. A primeira inconformidade que eu vou listar aqui diz respeito ao aroma artificial de morango. Se a gente for olhar lá na lista de ingredientes, a gente vê leite pasteurizado, desnatado, polpa de morango, açúcar, amido, estabilizante e aroma artificial de morango. O Decreto-Lei 986 de 1969, o que ele fala? Que todos os rótulos de alimentos adicionados de essências artificiais com o objetivo de reforçar o sabor de um alimento deverão trazer a declaração aromatizado artificialmente. E a mesma lei, ainda no artigo 17, ela determina que esse dizer ele conste no painel principal do rótulo de forma legível, facilmente legível. Então, seria um item que ficaria em exigência e a empresa tem que acrescentar no painel principal do rótulo dele o dizer aromatizado artificialmente, certo? Próxima inconformidade que nós verificamos ainda está na lista de ingredientes. Então, quando a gente vai declarar os ingredientes, a gente começa ingredientes em ordem decrescente, começando daquele ingrediente que está em maior quantidade, que no caso, quando a gente olha, a gente vê que leite pasteurizado é o primeiro ingrediente, até chegar aos aditivos. Os aditivos, eles são declarados no final da lista de ingredientes, sendo que
A RDC 259 de 2002, no item 6.2.4, ele diz que o aditivo alimentar ele deve ser declarado com a sua função principal, seu nome ou seu INS ou ambos. Quando a gente olha na lista de ingredientes desse produto, o que a gente vê? A gente vê que o sorbato de potássio, que é o nome do conservante, ele está declarado antes da função, certo? Então, a empresa teria que declarar a função primária do aditivo, seguido do seu nome ou seu INS ou ambos. A única ressalva que eu faço aqui é que, no caso, se fosse um corante amarelo de tartrazina, ela é uma exceção da legislação, tá? Ele teria que ser obrigatoriamente declarado por extenso. Carla, só te cortando, também tem a questão aí do estabilizante, né? Que só declarou que tem estabilizante, mas não declarou qual estabilizante, né? Além de tudo, como você disse, que a lista de ingredientes tem que ser declarada de forma decrescente, e depois dos aditivos. No nosso entendimento que a gente conversou antes, né? E fermento lácteo está depois de aroma. Né? E fermento lácteo não é aditivo, é ingrediente. Então, deveria vir antes dos aditivos. Certo. Essa ressalva. Então, vamos seguir. O próximo item é para identificar a origem do produto. Então, ainda na RDC 259, que é aquela de rotulagem geral de alimentos, no item 6.4.2, ele fala que para identificar a origem deve ser utilizada uma das seguintes expressões: fabricado em, produto, indústria. Então, quando a gente olha lá a razão social do produto, JRA Portilho, antes disso ele tem que vir uma dessas expressões: fabricado em, produto, indústria. Aí o fabricante ele que vai determinar qual expressão que ele vai utilizar. Mas está incorreto, tá? Na verdade, no rótulo tem até logo abaixo ali do telefone, aí tem que fala conteúdo líquido, e aí vem indústria brasileira, né? Na verdade, até tem, mas está no local incorreto. O certo deveria vir junto, né, a razão social. Esse era o próximo item que eu ia falar. Então, agrupar junto da origem do alimento o país de origem. Então, ele vai pegar essa indústria brasileira que está do outro lado e colocar junto da razão social, tá? Junto com o telefone. Depois do município, ele coloca o país de origem. Faltou isso. Ok. O próximo item é com relação ao peso líquido do produto. Se a gente for olhar lá, ele está assim, conteúdo, 540 gramas. A expressão conteúdo, ela não é obrigatória, tá? Mas caso a empresa opte em colocar, ela tem que seguir a norma. E a portaria 157 do Inmetro diz que todo produto comercializado em unidade de massa, ele tem que ser precedido por uma das seguintes expressões: peso líquido ou conteúdo líquido ou as formas abreviadas. Então, está incorreto. Ele tem que trocar esse conteúdo, colocar peso líquido ou conteúdo líquido. Porque ele está em unidade de massa, ele está em gramas. Os próximos itens se referem ao lote e à data de validade. Então, assim, a gente sempre pede para as empresas que protocolem um modelo de como eles vão datar tanto o número de lote como o prazo de validade. A legislação, a 259, ela diz que o lote tem que ser precedido por uma letra L e o prazo de validade tem que seguir o seguinte requisito: ele tem que ter o dia e o mês para aqueles produtos que tiverem um prazo de validade de até 90 dias e pelo menos o mês e o ano para aqueles produtos com um prazo de validade superior. A gente pede isso para evitar que as empresas troquem, porque o que acontece?
A gente defere um rótulo, se a gente não pedir essas informações, eles sempre colocam validade 90 dias, validade 1 ano, validade 6 meses, e a legislação não permite isso. Então, a gente aceita até que a indústria encaminhe para a gente uma foto do produto acabado, tá? Fabrício, quer fazer alguma... Não, só falar dessa particularidade. Na RDC 59, né, que é da Anvisa, que prevê alimentos que a gente fiscaliza, no caso, lá fala da obrigatoriedade da data de validade do lote, né? Tanto é para a rastreabilidade, como a Crislane falou anteriormente. Uhum. Porém, na instrução normativa do MAPA, número 22/2005, lá prevê uma lista de obrigatoriedades maior do que tem na 259. E tem a data de fabricação. Então, prevê, né, na instrução normativa do MAPA, que é de produto de origem animal, então é obrigatório também a data de fabricação. Viu? Essa é uma particularidade. Na nossa legislação de alimentos, ela não prevê isso, tá? Isso é exclusivo para produto de origem animal. Agora, prosseguindo, a gente vai para a tabela nutricional, que foi onde a gente verificou o maior número de inconformidades. O primeiro deles é o modelo da tabela nutricional, que já não está de acordo com a legislação. Quando a gente abre o anexo B da RDC 360 de 2003, ela mostra vários tipos de modelo de tabela nutricional. E nenhum dos modelos está de acordo com esse apresentado. A principal inconformidade é a frase de advertência, é percentual, valores diários baseados numa dieta. Essa frase ela está sempre embaixo da tabela. Eu acredito que o fabricante aqui poderia modificar, ele tem bastante espaço, ele tem muita imagem, ele pode se adequar a isso. E o principal é a frase no final. Lê para mim, Fabrício, por favor. A frase no final, né? Que se refere aos 3 asteriscos. A porção de referência para o iogurte é de 200 gramas. Isso não existe, tá? A empresa poderia se adequar. A gente tem uma legislação que é a 163 de 2006. Tá? É uma legislação que ela é um complemento da RDC 360 de 2003. Só explicando melhor, Carla, que o que você está falando é sobre as porções, né, e as medidas caseiras. Uhum. E todas essas informações de cada produto, cada tipo de produto, ele tem na legislação na 359, né? Da RDC 359. E lá define a porção exata de tipos de iogurte, qualquer tipo de alimento, lá tem as tabelas falando. E lá na tabela, lá fala que a porção de iogurte tem que ser de 200 gramas, né? Isso. Mas como esse iogurte é fracionado e cada potinho tem 90 gramas, eles adequaram para cada pote, essa tabela nutricional para cada pote, 90 gramas. E aí, a ressalva que você fez, né, nessa legislação, na 163 de... Porque essa legislação, essa 163, ela é de acordo com aquela quantidade de uso individual. Sim. Ela é certa para isso. Então, você coloca aquela porção de 90 gramas e você tem um espaço lá para citar qual é a medida de referência. Não precisa ser feito dessa forma. Isso. Certo? Outra inconformidade que nós vimos é de acordo com o percentual VD. Quando a gente olha a coluna do percentual VD, a gente vê que a gordura totais está 2,65. E a legislação, a RDC 360 de 2003, ela fala que é obrigatório declarar o percentual VD em número inteiro. Ele não pode ter essas casas aí depois da vírgula, tá? Não pode ter nenhuma casa decimal.
se pelo cálculo arredondar de acordo com a legislação, que lá fala, né? Exatamente. Não poderia ser 4,5, não poderia ser 2,65, teria que ser 3, entendeu? Tem que fazer o arredondamento. Isso no caso do VD, né? Dos Do nutrientes até percentual pode. VD, que eu estou falando exclusivamente agora. Uhum. Outro item que ficou faltando é a declaração da fibra alimentar. É um item obrigatório da tabela nutricional e que não foi declarado, tá? Será obrigatório declarar a quantidade do valor energético dos seguintes nutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, trans, fibra alimentar e sódio. É isso que a legislação fala. E não foi declarado a fibra alimentar. Então, a empresa tem que se adequar. E a respeito do VD do cálcio também, né, Carla? O VD do cálcio ele está incorreto. Quando a gente olha lá na tabela, a gente tem uma outra tabela para isso, que ela vai dar o IDR, que é a ingestão diária recomendada de cálcio, que seria de 1.000 miligramas por dia. Então, se for fazer a regra de 3, 1.000 miligramas é 100%, 51 miligramas X está errado, tá? É 5,1, que vai dar no final, que seria 5. Está Ao errado, invés de 2, né? percentual Tá VD. errado. Mais alguma coisa aí, Fabrício? Acho que não. Na tabela nutricional, só isso. Só isso. Agora a gente vai para o alerta de alérgicos, que é a RDC 26 de 2005, no artigo 8º. Vocês estão vendo os alérgicos aí? Sim. O que a Abaixo legislação... Isso, a legislação fala que o alerta dos alérgicos deve estar agrupado imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes com caracteres legíveis que atendam aos seguintes requisitos: caixa alta, negrito, cor de contraste e altura. Então, ele está posicionado errado, ele está debaixo do telefone, ele tem que estar imediatamente após a lista de ingredientes, tá? Está incorreto isso. Então, onde está ali o telefone, ele vai colocar os alérgicos. Ok. O próximo item, ele diz respeito a essa proteína mais digestível. O que a legislação fala? O item 7.2.1, 7.2.2, tanto da instrução normativa do MAPA quanto da RDC 259, eles falam que você só pode utilizar denominação de qualidade que tenham sido estabelecidas por um regulamento técnico específico, tá? Então, a gente entende que, além dela poder causar confusão, ela não está prevista em nenhum regulamento técnico. Então, a empresa tem que retirar esse chamamento, essa denominação, proteína mais digestível. O próximo seria com referência ao 52% menos gordura. A Crislane falou até no início da apresentação da informação nutricional complementar. Quando a gente quer falar sobre uma particularidade de qualquer nutriente da tabela nutricional, ou que ele é rico em gordura, ou que ele é pobre em gordura, ou que ele não tem gordura trans. Para que isso seja feito, ele tem que atender à legislação. E, no caso, essa alegação de 52% menos gordura, ela não cumpre com o requisito da legislação. Mas também a gente pensou que ele poderia ter colocado essa frase porque ele utilizou o leite pasteurizado desnatado na composição do produto. Realmente ele teria menos gordura, mas seria inerente de qualquer iogurte feito com leite desnatado. Então, a empresa também não pode destacar a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos a ele, porque qualquer iogurte feito com leite desnatado teria menos gordura. Então, também não cumpriria.
Fabrício quer acrescentar alguma coisa? Não, correto, é isso que você falou. E ainda mais que ele numerou, né? Tipo, ele colocou 52%. É, Cadê? Tem um estudo que ele fala que é 52%. Tem uma Então, isso aí fica análise. meio complicado. Só interrompendo, é Isso. que esse produto em específico, ele mandou para um laboratório de bromatologia. E ele está com um processo, o leite dele é tipo A2, e ele está tentando um processo de enquadramento, né? É só sim, ele um adendo com relação poderia ao que o fazer, produtor está pleiteando. mas ele tem que cumprir com a legislação. Ele E pode colocar a informação nutricional complementar de acordo com o previsto na legislação. E aí você não falou, Carla, o que que tem que ter o que que fala a legislação para ele declarar que ele tem menos gordura, Vê se né? você Na consegue tabela abrir no seu nutricional, aí. isso, na informação nutricional tem que vir assim, ó, fala da informação nutricional complementar, fala quando realizada uma INC, que é no caso que ele declarou que é menos gordura, sobre o tipo e a quantidade de gorduras e ácidos graxos, colesterol, deve ser indicada na tabela na informação nutricional a quantidade de gorduras saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas e também colesterol. E você vê ali, a gente pode perceber que na tabela nutricional ele não declarou algum desses do que a gente falou, né? Ele só fala das gorduras totais, saturadas e trans. Então falta monoinsaturadas, poliinsaturadas, colesterol. Ele adequando tudo isso, ele poderia sim declarar, né, a presença de menos gordura. Isso. Bom, o próximo item que a gente tem a conversar aqui é sobre a denominação de venda dele. Ele é um iogurte e o iogurte tem uma legislação específica para a denominação de venda, que seria o padrão de identidade e qualidade do produto. Essa legislação seria a Instrução Normativa número 46 do MAPA. Então, a empresa teria que atender essa legislação. Só a gente olhando pela lista de ingredientes, a gente já vê que ele é feito com leite pasteurizado, desnatado. Então, ele teria que ter na denominação iogurte desnatado, sabor morango. Ele tem que acrescentar essas informações de acordo com a legislação 46 do MAPA, que fixa o padrão de identidade e qualidade do produto, tá? Isso, no meu entendimento, né, como fala, né, não pode causar confusão para o consumidor. No meu entendimento, essa denominação está totalmente errada, porque ou deveria ser iogurte parcialmente desnatado ou desnatado sabor artificial de morango, né? Porque ele tem acrescido o aroma artificial de morango. Mas então, o aroma artificial de morango, nesse caso, ele não está conferindo um sabor, ele está reforçando um sabor. Aí realmente tinha que olhar nessa legislação. Na legislação fala alguma coisa? A do MAPA? Do MAPA não, mas a 986 fala que como ele não está conferindo, ele só está ressaltando, ele não precisaria colocar o iogurte sabor artificial. Eu ia falar até isso no início, tá? Tá. Eu esqueci de falar. Se ele não tivesse a polpa de fruta na lista de ingredientes, foi bom o Fabrício falar para a gente falar sobre isso. Se ele não tivesse a polpa de frutas, ele estaria conferindo um sabor que não era do alimento. Então, obrigatoriamente, seria iogurte sabor artificial de morango. Nesse caso, não. Que ele só está reforçando um sabor que já é dele, né? Porque ele tem a polpa de fruta de morango. Então, seria sabor, iogurte sabor morango, desnatado, parcialmente desnatado, enfim. E embaixo, aqueles dizeres do aroma artificial de morango, aromatizado artificialmente. Carla, só é importante frisar isso, tanto que é importante a denominação de venda de um produto, que muitas vezes a gente compra gato por lebre. Sim. Igual assim, iogurte é diferente de bebida láctea fermentada. E muitas das vezes a gente compra bebida láctea fermentada achando que é iogurte, entendeu?
Então, se não vier na denominação do produto visível para a gente reconhecer esse tipo de particularidade do produto, então a gente está comprando algo que a gente acha que é, mas não. Por isso, a obrigação da empresa se adequar ao padrão de identidade e qualidade do produto, tá? Ele tem que seguir a normativa, que seria a 46 de 2007. Bom, a próxima referência que a gente vai fazer é da presença de lactose. Se a gente for olhar na lista de ingredientes, qual é o principal ingrediente do iogurte? É o leite. E ele não traz a declaração da presença de lactose, que é obrigatória. Então, a RDC 136 de 2017, no artigo 3º, ele diz que é obrigatória a declaração da presença de lactose nos alimentos que contenham lactose em quantidade maior que 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros do alimento, como ele é exposto à venda. Tá? Então, a empresa tem que fazer essa adequação. E o alerta da lactose tem que vir também, como dos alérgicos, abaixo da lista de ingredientes, tá? Imediatamente após ou abaixo. Então, ele vai agrupar todos os alertas depois da lista de ingredientes. Certo? Isso. É importante, Carla, falar que, diferentemente do alerta de glúten, né, que na legislação fala que tem que ter não contém glúten ou contém glúten de acordo com os ingredientes, né? Na lactose é diferente. Você só vai falar que no alimento contém lactose se realmente ele tiver algum derivado, alguma coisa que possua lactose. Se não tiver, no caso, vamos supor, de uma paçoca, né? Não tem lactose, no caso. Não precisa falar, não contém lactose. E nem pode, é vedado, viu? Isso, é vedado. Então, o interessante é pegar todos esses alérgicos, não contém glúten, lactose, todos logo abaixo da lista de ingredientes, né? Como é previsto na legislação. Assim, basicamente, o que eu tinha para falar era isso. Só fazer uma ressalva aqui, Carla. Sim. Na legislação também ela fala sobre o modo de conservação do alimento, né? Aí tá certo, né? Fala como ele deve ser conservado, né? Manter resfriado de 2 a 8 graus Celsius, né? Que é a temperatura de geladeira. Isso. E a forma de consumir o alimento, né? Que agite antes de beber. Na verdade, não é nem nossa intenção falar do layout da embalagem, né, do rótulo. Mas a gente percebe que tá maior o agite antes de beber do que o próprio marca do alimento, né, do iogurte. Né? Então, mas assim, tá dentro da legislação, então a gente não interfere. E que os alertas de alérgico, né, que são muito mais importantes, são imprescindíveis. É enorme isso aí. Não, mas cabe a orientação, sim. Nesse sentido, do Serviço de Inspeção Municipal na construção, a fiscalização tem sido prioritariamente orientativa. Desculpa, pessoal. Ela tem sido prioritariamente orientativa. Então, na primeira vez que se submete o rótulo, muitas vezes ele entra realmente nesse sentido de consulta. E esse tipo de informação a ser repassada para o produtor, eles acolhem muito bem dos próprios colegas que são responsáveis pela elaboração do rótulo. Vocês ainda não falaram, mas eu vou perguntar, essa informação que diz leite produzido por vacas livres no pasto. A Carla vai falar aí. Eu procurei muito isso. Eu tenho até um grupo de rotulagem no WhatsApp e eu perguntei. E isso virou polêmica, porque parte das pessoas disseram que indefeririam e parte disse que não. Porque eles pegaram, eu até anotei aqui, na legislação do MAPA, ele tem um artigo que fala que os rótulos podem constar qualquer informação ou representação gráfica sempre que não estejam em contradição com os requisitos obrigatórios.
e disse que essa informação por si já bastaria para manter essa frase. Eu deixei. Não, foi até um motivo de dúvida nossa, porque quando o inspetor nos procurou, né, para orientações, nós também não achamos em lugar nenhum assim um proibitivo. É o item 7.1 da instrução normativa do mapa. Eu perguntei isso lá porque eu também fiquei na dúvida. E como eles já têm muita experiência, já são enfim, laboratórios referenciados nesse sentido, parte disse que não permitiria e parte disse que por conta desse item da legislação deixaria passar. Eu também Verônica, creio assim que se a inspeção municipal conferisse realmente se essas vacas são livres, né, no pasto, o problema seria se elas fossem confinadas e eles passarem erroneamente isso para o consumidor, né? Não, que justamente foi feito esse serviço de apuração. É o modo de criar do produtor, né? Mas, de qualquer forma, foi um caso atípico, foi o primeiro. Assim como ele também é o primeiro que se prontificou a fazer um estudo laboratorial, inclusive ele quis ir mais além com o FT, a Unicamp, para comprovar essa questão do leite dele ter uma digestibilidade maior. Então, é o tipo de pessoa que está se propondo a ir mais além para demonstrar que o seu produto ele é diferente, né? Então, realmente, ele é um caso diferente, né? É um novo caso que ainda vai demandar alguma discussão entre os grupos, porque ele faz questão, e ele está buscando laudos e certificações que validem essa proposição dele por esse lado de ecológico, né? É uma pessoa que está se empenhando, porque digamos que o marketing dele, a estratégia de marketing dele, seria a vivência da vaca, a forma como ela é criada, interferir diretamente no produto que ele obtém, né? Mas aí tem toda uma exceção dentro da regra que vai ser estudada com relação à legislação, né? Tudo que é novo cabe o estudo, né? Não tem como dar um parecer inicial. Mas isso que vocês falaram foi o primeiro sentimento do fiscal. Ele foi em loco verificar. A vaca realmente está livre? Não, correto. Só voltando lá àquela questão lá que não é bem um impasse, né? Mas aí você falou que vocês, no primeiro momento é como se fosse de forma orientativa, né? É porque assim, a gente faz o parecer técnico lá. Como é parecer técnico, a gente usa com base em legislações. A legislação prevê o quê? Ela prevê que tem que estar no painel principal, de forma legível e tal. Então, se a gente orienta... Só um momentinho, Fabrício, seu áudio caiu. Mas a gente não tem base legal para fazer ele cumprir, entendeu? Aí, determinadas vezes, não compensa, mas compensa conversar... principalmente depois do advento das legislações do Seluart, né, e também dessa da formalização de consórcio, cada vez mais nessa parte de origem animal estão ficando orientativas. Né, e aí, e isso daí dá uma certa possibilidade, né, da primeira análise ser instrutiva, porque muitas vezes até o colega que está no interior, né, que o objetivo maior do alcance desse vídeo é sair daqui do entorno da capital e chegar o mais longe possível. Dentro do nosso estado, hoje com 116 municípios com serviço de inspeção instalados, que justamente dê essa possibilidade, no momento do acolhimento, de forma a abordar a inclusão produtiva, repasse-se as orientações. Inclusive, um próximo passo seria um manual ilustrado, já para que eles tenham modelos para cada tipo de produto para repassar para o colega que está lá na ponta. Tanto o colega da extensão rural, do Rural Teams, que seria o primeiro braço da Secretaria da Agricultura para poder estar orientando, quanto dentro do serviço de inspeção municipal, que é o processo de construção mesmo para dar maior acessibilidade para o produtor e a gente diminuir a informalidade e cada vez mais fortalecer a formalidade dentro das agroindústrias, né, de alimentos de origem animal.
mas são instruções. Então, por isso que para nós seria uma prática comum repassar. Num primeiro momento, a gente comentou com ele, mas deveria se enaltecer a sua marca, e não que deveria se agitar o produto. Então, assim, dentro das nossas considerações, essa questão também. Aí depois foi a questão da tabela de informação nutricional e em pouco a gente foi colocando todos os itens. Mas por isso a gente pediu a grande parceria com vocês, que tem uma expertise muito maior que a gente na análise, para a construção justamente desse passo a passo. Embora tenham instruções normativas específicas para essa parte de origem animal, o esqueleto da rotulagem propriamente dita, eles seguem normas que são de comum para qualquer órgão de competência de fiscalização. Então, por isso, de todo o proveito dessas orientações que vocês estão passando para a gente. Tem mais alguma consideração em relação a isso? Uma que eu até esqueci de comentar, aprofundar, né, com a Carla, é sobre a questão de só tem um espaço aí para colocar validar, o prazo de validade, o lote, a data de fabricação, enfim. E é um produto que pode ser destacado. Então, se eu destacar esse potinho, o primeiro potinho que eu destacar for esse que tem essas informações, os outros vão ficar sem. E eu também vi na internet, procurei isso. Isso. Eu vi na internet que diversas marcas usam em cima de cada potinho informar essa data. Da embalagem individual. Eu vou fazer uma consideração. Eu também busquei isso, tá? Como a gente não tem o hábito de fazer esse tipo de produto, eu busquei também essa informação. E eu não encontrei na legislação, mas me disseram que o fabricante ele tem que colocar no rótulo que ele não pode ser vendido separadamente. Se essa informação constar na rotulagem, ela fica desse jeito. Agora, se ele puder vender fracionado, ele tem que ter uma tabela nutricional para cada potinho. Unidade. Nesse caso em específico, o fabricante ele tem 2 tipos de embalagem que são frascos, e o rótulo ele contempla uma única unidade mesmo. Ele não são para potinhos, não seria o sistema de bandeja, seria a garrafinha de 250 e de 1 litro. Então, a questão de assim, manteria-se somente a um produto, né? Mas ele, posteriormente, mudando as formas de embalagem, sim, aí tem que ter, a gente parte para a orientação do cuidado para individualmente a validade ser registrada para dentro de cada unidade, dentro daquela bandeja, né? Uhum. Exatamente. Ou inserir a informação de que não pode ser vendido separadamente. Uhum. Ok. Mais alguma consideração? Por enquanto, né? Pode passar. Eu tenho só uma dúvida, só para os meninos exemplificar. A declaração sem corante. De fato, ele não tem corante. Tem. Se dissesse assim, eu também procurei muita coisa em relação a isso, tem um informe técnico da Anvisa muito bacana, depois eu posso passar para vocês, eu não tenho aqui na minha mão, e ele cita um exemplo na Anvisa de um produto que colocava assim, não contém corante artificial, mas ele tinha corante idêntico ao natural na lista de ingredientes. De fato, ele não tinha corante artificial, mas o pai comprou aquele produto e deu para a criança. E a criança teve uma reação alérgica muito forte por conta dos outros corantes que estavam na lista de ingredientes. Esse, de fato, não tem corante, por isso eu não fiz nenhuma ressalva. Mas a gente tem que ficar atento a todos esses pormenores que possam acarretar um risco para o consumidor. Fabrício, quer falar alguma coisa? Queria só que você colocasse essa questão mesmo. Depois eu posso passar esse informe técnico, ele é bem detalhado, ele fala sobre todos esses alertas sem corante artificial, ele é bem, bem bacana, depois eu passo para a Verônica. Tá. Deu certo. O áudio do Fabrício tinha saído mais uma vez. Não. Posso passar ao próximo slide? Pode sim. Tá. A gente vai apresentar os modelos de parecer. E se você puder abrir
Então, esse aqui é um modelo de parecer, que, claro, pode ser atualizado, mas é um modelo de como que a gente utiliza na vigilância sanitária do Estado. Então, no cabeçalho, tem o espaço para a logomarca do órgão, depois definir o tipo de parecer, né? No caso, a gente tem vários tipos de pareceres lá. Então, a gente coloca análise de rotulagem, um número, esse aqui é um símbolo que o SGD que gera, né, os números de pareceres, mas aí a numeração de acordo com o que o órgão define. Um cabeçalho simples, contendo uma referência ao número de processos, se houver, a gente tem um número de processo de rotulagem, os dados da empresa, CNPJ, município. Depois, é bom elencar qual a legislação que o analista adotou para dar este parecer. Então, a gente coloca, bom colocar o que, de fato, você utilizou para basear a sua análise. A documentação protocolada, então, a gente coloca ali o que o estabelecimento apresentou e lista todos os rótulos que ela apresentou, né, por tipo, denominação de venda do produto e o peso líquido que é declarado, que às vezes tem o mesmo produto, por exemplo, farinha, 5 quilos, 1 quilo, 500 gramas, então a gente especifica também, que às vezes um pode estar deferido e outro está em exigência ou indeferido. E depois a análise do rótulo, né, a gente coloca ali que a documentação apresentada, no caso do parecer deferido, atende às normas vigentes. E conclui, e a gente utiliza esse termo deferido, mas pode também utilizar aprovado, enfim, que ficar melhor. A gente utiliza há muito tempo esse termo, então a gente utiliza deferido. Junto ao órgão tal, no caso, a gente, no nosso caso, junto à Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado. E as observações, que a gente sempre coloca, essa frase padrão, que se houver, que é de responsabilidade da empresa, o que ela declara, porque muitas vezes ela defere, mas faz modificações após estar no mercado, e às vezes a gente recebe alguma denúncia, ou então, durante a inspeção, a gente verifica que ele não gravou de acordo com o que foi deferido. E que qualquer correção, ela deve ser feita após detectado, se houver alguma mudança de legislação, enfim. É também nesse campo de observação que você pode colocar alguma observação de algum item que não está claro na legislação, mas, por exemplo, um erro de português, alguma coisa nesse sentido, alguma observação que não tem um requisito para você deixar em exigência, mas você quer colocar como observação, uma informativa para a empresa. Aproveitou aqui, não sei se deu para ouvir aí. Depois das observações, a gente utiliza esse termo, o parecer, salve o melhor julgamento, né? Acho que é isso que... Mas é só uma coisa que a gente usa internamente na diretoria, mas pode tirar isso, não é necessário estar. Salve o melhor julgamento, o melhor juízo, uma coisa assim. É um termo do juridiquês aí. E depois, a equipe técnica, quem analisou a matrícula, no caso, enfim. É basicamente essa estrutura. Pode abrir o de exigência? Podemos. Deixa eu só... Nessa parte aqui, na verdade, eu coloquei errado aqui, né? Na verdade, aqui na parte da análise, você vai colocar que aqui é a mesma estrutura. Lá na parte de... pode descer um pouco mais. Aqui, na análise do rótulo, em vez desse quadrinho estar aqui, é aqui. Né? Abaixo são relacionadas a irregularidades encontradas. Então, você pode relacionar a irregularidade, né, o tópico que você quer retratar aqui na análise, e qual foi a base legal para você dizer que isso é irregularidade. Isso é muito importante você colocar a base legal para que o setor regulado ele saiba e ele estude também lá na legislação, ele busque lá onde que está a irregularidade, a não conformidade que está sendo relacionada no parecer. Então, é sempre bom colocar. Ou, se você colocar assim, seguido do texto, acho nessa estrutura de quando muitas irregularidades, uma estrutura de tabela ajuda a visualizar melhor. E na conclusão, tirando isso aqui daqui, na verdade é aqui, dizer que as rotulagens apresentadas encontram-se em exigência,
devendo a empresa fazer as alterações dos itens e representá-la junto ao órgão. É importante dizer que, por exemplo, na Vigilância Sanitária do Estado, atualmente, a gente não cobra da análise, mas a gente cobra uma taxa para reanálise. O correto é que se o órgão decida cobrar isso, que é um trabalho que exige bastante tempo dos servidores e é quase que como uma consultoria, se quiser cobrar, é importante que se cobre essa taxa logo na análise, porque a gente criou essa questão de ser na reanálise, isso gera para a gente uma série de problemas, e a gente vai revisar isso quando houver a revisão das nossas taxas. Mas hoje a gente só cobra na reanálise após 30 dias que a empresa apresenta. Então, é praticamente um serviço que a gente faz, é gratuito para o contribuinte. E depois, a equipe assina este documento. E pode abrir o de indeferido, é basicamente o da exigência, só vai dizer, não vai listar basicamente a exigência, vai colocar o motivo do indeferimento. Só um momentinho que ele está processando aqui. Da deferida, né? Da deferida, né? Agora do indeferido. Peraí. Indeferido. Esse basicamente apresenta o motivo por qual, né, o analista, o técnico, ele indeferiu. Como eu falei, normalmente a gente coloca esse indeferimento relacionado porque não foi possível fazer a análise, basicamente. Ou porque aquele produto não é de competência da vigilância sanitária regular, ou porque o enquadramento daquele produto não é um alimento. Ou, tipo, quando apresenta, às vezes, uma etiqueta que basicamente não tem nada. Então, a gente acaba indeferindo. Mas a gente prefere sempre colocar em exigência que fica mais, sei lá, didático para a pessoa ela não desistir, né? Ela colocar exigente do que ela precisa corrigir. Somente indeferir e pronto, né? Pode também, no caso, indeferir e colocar o que precisa adequar, mas a gente preferiu colocar essas 3 modalidades, que fica mais, a forma que a gente achou melhor para operacionalizar esse processo. Deixar essas três modalidades. Certo? Certo. Então, basicamente é isso. Esses modelos também a gente pode disponibilizar, a Verônica pode disponibilizar o Word dele. E como eu falei, é só um guia e pode ser melhorado, aprimorado e atualizado conforme a realidade de cada órgão. E no caso do Serviço de Instituição Municipal, tem uma outra realidade também. Então, eu deixo aqui nossos agradecimentos ao convite, primeiramente, por estar falando desse tema super importante, né? Tanto para a questão econômica da empresa, como a gente falou, a importância da rotulagem, como principalmente porque é uma atividade de saúde pública, né? O rótulo, ele traz elementos importantes para o consumidor e para quem vai consumir, né? E para quem vai vender, de dizer sobre o produto e para quem vai consumir. Então, a gente agradece, e só lembrando, né? Por mais que a análise e a fiscalização dos produtos de origem animal, eles são realizados pelos órgãos da agricultura, todo o produto, quando ele está entregue no comércio e está disposto, né, para o consumidor, ele está sujeito à fiscalização sanitária dos órgãos, né, que compõem esse sistema. Então, uma rotulagem de um produto de origem animal em desconformidade com a legislação sanitária, ela pode ser apreendido, pode ser coletado para uma análise, né? Então, pode também estar sujeito às ações de vigilância sanitária nessa atuação pós-mercado de todos os produtos que estão disponíveis para venda ao consumidor. Então, a gente agradece e se coloca sempre à disposição, viu, Verônica, para tanto a SEAGRO, quanto também aos serviços de inspeção municipais, para colaborar e ajudar nesse tema de análise de rotulagem de alimentos.
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês três, foi muito bom, muito instrutivo. Como eu falei já algumas vezes, para o pessoal que já está mais acostumado nos treinamentos do serviço de inspeção, a política da CEAGRO é sempre na fiscalização prioritariamente orientativa, o que difere um pouco, às vezes, do que ocorre dentro dos órgãos de fiscalização sanitária, mais especificamente da vigilância sanitária, mas como o nosso público, digamos que a nossa clientela, são produtores rurais, um levantamento que nós fizemos que, primeiro, eles precisam ser instruídos para depois serem cobrados. Eles, às vezes, querem atender, mas não sabem necessariamente como atender. E o acesso a profissionais qualificados que possam estar fazendo orientação, muitas vezes no grande interior do estado, como são pequenos municípios que nós temos, não é facilitado ou mesmo não é possível. Então, esse apoio inicial no momento da acolhida é que faz a verdadeira inclusão produtiva acontecer. E quem se beneficia, de certa forma, ou na maioria das vezes, é o consumidor, que vai ter a certeza através da análise de um rótulo, mesmo que feito de uma forma simples, tentando ao máximo atender a legislação, mas com informações fidedignas ao produto em questão. Principalmente com a crescente demanda que nós vemos observando de pessoas com alergias ou intolerâncias alimentares. Então, a grande preocupação que nós temos hoje, enquanto fomentadores do Serviço de Inspeção Municipal, é que o rótulo traga, em essência, informações verídicas e que digam respeito à composição real daquele produto. Porque nós priorizamos a saúde do consumidor. Então, por isso que eu gostaria muito de agradecer que vocês estão fazendo parte de um momento ímpar dentro da construção de toda essa cultura do serviço de inspeção para produtos de origem animal, que vem priorizando a inclusão produtiva. Por isso, estendendo o convite à gerência de inclusão produtiva da vigilância sanitária, que eu acho que esse diálogo, ele também beneficia muito ao lado da vigilância sanitária lá no município, em função da descentralização, que muitas vezes os técnicos também compartilham muito essas dúvidas, e quando a gente chega lá no município por meio da extensão rural, porque é o que nós fazemos, é a extensão rural, a gente acaba multiplicando a informação. Por isso que a gente pede tanta ajuda de vocês. Esse foi o primeiro vídeo, né? Eu gostaria muito de agradecer. A gente está construindo essa AgroTeam 100% digital, mas foi um bate-papo muito bom, e frutos dele eu acho que virão outros trabalhos aí que vão só auxiliar o consumidor a ter um produto de qualidade com informações reais e verdadeiras e sempre bem orientados, ok? É um prazer estar com vocês, então. Obrigada.